Bom dia, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom. Pessoal, nós vamos investir o nosso tempo e a nossa manhã hoje desenvolvendo e construindo juntos uma perspectiva bíblica sobre as redes sociais, tá bom? Nós vamos examinar o que a palavra de Deus traz, que nos ajuda a construir uma visão e uma crítica sobre redes sociais que já faz parte da nossa vida, já faz parte do nosso dia a dia hoje. Então o que nós vamos ver hoje pela manhã? Eu quero trazer para você um breve descritivo do que eu acredito ser a situação atual. Qual que é a situação atual quando nós paramos para pensar, avaliar o uso das redes sociais, tanto dos seus benefícios quanto dos seus perigos? Então existem benefícios, existem perigos. Eu acho que para uma visão honesta, para uma construção de uma perspectiva bíblica, nós precisamos avaliar esses dois pontos. Depois nós vamos passar o restante do nosso tempo respondendo a pergunta de por que ele é tão viciante assim. Por que as redes sociais, elas ocupam grande parte da nossa vida, ela conseguiu tantos adeptos, seguidores assim, por que é tão viciante? E eu vou então trazer uma proposta de resposta dividida em dois grandes blocos, né? As redes sociais, elas possibilitam que a gente recrie o nosso mundo e qual é o problema por trás disso, né? E assim como que a gente escape das nossas limitações. E aí nós vamos falar a importância da vida fora do corpo, dentro do corpo, e aí sim algumas orientações para o uso das redes sociais. Então é assim que a gente está estruturando o nosso tempo, e eu quero já adiantar que você fique completamente à vontade de levantar sua mão, interromper com uma pergunta, na verdade contribuir com uma pergunta ou um comentário, e assim a gente crescer junto, nesse que é um desafio de hoje, um desafio real, que nós precisamos de respostas à luz da palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a situação hoje? A situação é que nós amamos as redes sociais. Acredito, inclusive, que a cultura brasileira, em particular, gosta das redes sociais. É impressionante os números globais sobre o uso das redes sociais e como o Brasil ocupa a liderança em tantos deles, né? Se não a liderança, ele está ali entre os 3 ou 5 primeiros, né? Nós gostamos de ver o que os nossos amigos estão fazendo, nós gostamos de novidades nas redes sociais. Sempre quando uma nova ferramenta é lançada, nós queremos saber como que usa, os seus benefícios, o que nós podemos fazer com elas. São tantos os modelos de negócio, né, que funcionam em cima de redes sociais. Eu lembro que um tempo atrás teve um apagão do WhatsApp, né? E quantos pequenos negócios já não dependem do WhatsApp comercial, né? E sofreram com isso, né? Um dia de vendas, às vezes até um pouco mais, e enfim, nós gostamos, acessamos as novidades, e as redes sociais é sem dúvida a atividade número 1 dos usuários de internet, né? Se você olhar hoje nas suas configurações, tem lá um item que você consegue ver o uso das redes sociais, o tempo investido nele, e eu desafio você a olhar quanto que é investido em redes sociais. Você vai ver que grande parte do seu uso, na maioria de nós, vai ser em função das redes sociais. Bom, com isso eu digo que existem benefícios, né? Novas tecnologias, elas refletem a criatividade dada por Deus à humanidade, né? É impressionante, né, quando nós olhamos o que a humanidade foi capaz de fazer, né? Ontem nós tivemos o privilégio de visitar a CHESF, né? E é interessante você ver aquela monstruosidade de obra humana, né? Você se depara com a criação divina, a beleza da criação divina e a criatividade humana em construir uma usina daquela para gerar energia, e é interessante parar para pensar o dia que alguém deu um clique e falou, vamos construir uma usina aqui em Paulo Afonso, né? E um dia alguém teve um clique, vou fazer um aplicativo de rede social, vou fazer uma plataforma onde as pessoas se relacionam, em que termos? E aí eles vão ditando os termos, programando, querendo ou não, isso reflete a criatividade dada por Deus à humanidade. E com isso, vieram muitos benefícios. Nós mantemos contato com pessoas, apesar da distância. Sem dúvida, eu acho que 100% de nós conversa com pessoas que estão distantes, e nós mantemos informações, mantemos atualizações.
atualizações do que acontece através das redes sociais. Através das redes sociais, né? A velocidade com que as coisas chegam, né? Hoje estoura uma guerra e você consegue acompanhar ao vivo muitas das situações que acontecem através de WhatsApp, canais de Telegram e etc., né? A tecnologia também tem levado a mensagem de Jesus a tantos lugares, né? É impressionante como nós conseguimos fazer isso, né? Eu coopero com um ministério que usa muito a plataforma de tecnologia para ministrar aqueles que estão em crises, em particular suicidas potenciais, né? Então a tecnologia possibilita isso, né? E cria uma cultura de cooperação, né? Às vezes você participa de vaquinha online, né? Para ajudar alguém que está passando ou precisa fazer exames caros ou precisa trazer mobília para casa, né? A gente testemunhou aquelas inundações que aconteceram no Rio Grande do Sul, uma catástrofe, não é? E quanto que foi mobilizado por meio de redes sociais. Eu tenho amigos que são pastores na região e através das redes sociais a gente conseguiu mobilizar ajuda, enviar ajuda e tudo isso por causa de uma plataforma tecnológica. Então existem benefícios e graças a Deus por isso. Mas o fato de existirem benefícios não nos deixa cegos para os perigos. Quais são os perigos? A tecnologia ela é boa, mas ela também sofre os efeitos do pecado, né? A gente estava conversando com os adolescentes ontem à tarde, né? E em particular aquele filme A Rede conta a história do nascimento do Facebook, né? Talvez a primeira grande rede social, daquela envergadura, né? E é impressionante você ver que aquele camarada, o Mark Zuckerberg, né? Ele era alguém extremamente incompetente em relacionamentos reais. Uma dificuldade enorme com o seu sócio, uma dificuldade enorme de relacionamentos amorosos, não é? Os seus namoros, todos conturbados, né? E é esse camarada, com toda a sua dificuldade social, que cria um aplicativo, que cria uma rede social, que determina agora como nós vamos nos relacionar. É criar relacionamentos na perspectiva e limitações de um nerd, de um incompetente relacional. Quão perigoso é isso, não é? Então é enxergar o mundo através das lentes de Mark Zuckerberg, né? Você consegue se relacionar do jeito que ele acredita que deve ser relacionamento, né? Então a tecnologia ela sofre os efeitos do pecado, ela põe amarras sobre nós precisamos estar atentos disso. O meio ele influencia a mensagem. Como nós comunicamos muda o que nós comunicamos. Talvez você já tenha se sentido ofendido quando você recebeu uma notícia por meio de WhatsApp. Poxa, esse não é o tipo de mensagem que deve ser transmitida por WhatsApp. Ou, esse não é o tipo de comunicado que eu gostaria de receber por uma carta. De repente você foi na sua caixa postal e tinha uma carta da empresa, e tinha um comunicado da empresa, ou uma carta familiar. Que coisa fria, receber isso por meio de uma carta. Porque a mensagem, ela é influenciada pelo meio. E meus irmãos, isso é particularmente importante quando nós paramos para pensar que a mensagem do Evangelho foi dada e confiada a um meio específico. Qual é o meio dado por Deus para a proclamação da mensagem do Evangelho? Igreja local. Esse é o meio. Igreja local. Nós vamos passar um tempo hoje à noite, né, examinando Efésios capítulo 4, e eu espero fazer esse ponto, ampliar nossa compreensão de que o meio, igreja local, é fundamental para a proclamação precisa, fiel do Evangelho. Sem dúvida nós podemos comunicar o conteúdo do Evangelho por meio de redes sociais, sem dúvida nós podemos criar filmes, séries que comunicam a mensagem do Evangelho. Muitos de vocês chegaram ao conhecimento do Evangelho por meio desses meios, mas o Senhor projetou a igreja como o veículo da proclamação do Evangelho, de forma com que ele seja audível, proclamado de forma audível, e que ele seja visto por meio de relacionamentos amorosos e encarnados. Essa é a mensagem persuasiva da proclamação do Evangelho. Então o meio, rede social, influencia a mensagem. E hoje nós temos gerações vindo que aprenderam relacionamentos por meio de redes sociais. E eu não estou dizendo que isso é necessariamente e apenas exclusivamente negativo.
mas que precisa ser ampliado para a compreensão de relacionamentos no mundo real, encarnado, ok? E o pensamento é transformado pela forma da comunicação, né? Eu lembro que a secretária da igreja uma vez estava dando risada que a filha dela chamou a atenção dela porque no WhatsApp ela estava escrevendo com letra maiúscula. Né? E na minha geração, letra maiúscula ou é ênfase, né? Presta atenção nessa palavra ou frase, ou é simplesmente estético, né? Fica bonito com a letra maiúscula, né? E você coloca a letra maiúscula. Mas na geração da filha dela mãe, isso aí você está berrando. Você está berrando, você está gritando na mensagem do WhatsApp, né? Então a forma de comunicar já vai incorporando isso, né? Como não só método de comunicação, mas uma plataforma de relacionamento. Existem perigos nisso, está mudando a maneira como nós nos relacionamos. E alguns desses problemas são muito óbvios, né? O tempo que nós passamos nas mídias sociais. Fala assim, eu estou um pouco cansado, deixa eu ver um pouco a minha timeline aqui no Facebook, no Instagram, que seja. Não, só 10 minutinhos. E aí quando você olha, passaram-se 47 minutos, né? E as coisas continuaram, você esqueceu de buscar seu filho na escola, porque você estava olhando o timeline da rede social, ou você esqueceu de fazer alguma outra responsabilidade, porque você estava preso nas redes sociais, né? Outro problema óbvio, a constante interrupção, né? Constante interrupção, né? O texto curto que limita a construção de pensamentos, que afeta até a gramática. As pessoas já estão começando a perder regras, né, de linguagem portuguesa por causa da influência das redes sociais, né? Daqui a pouco nós vamos ter regra de uso de emoji nos nossos textos, né? Os pequenos desenhos que o pessoal usa e já comunica coisa, né? Coração de uma certa cor é uma coisa, coração de uma cor é outra, né? E aí tem toda uma linguagem paralela aí de comunicação que está alterando a maneira como nós nos relacionamos, né? Ou o fato de que pessoas agora surfam nos textos ao invés de ler os textos. Elas não leem mais reportagens completas, elas leem a primeira frase, o título, e é isso, né? E o quanto isso nos dá de qualidade de informação, né? E alguns problemas, então, são óbvios, né? A combinação do que existe aí de smartphone com o Google muda a forma como nós encaramos ideias, né? Alguns aí estão se perguntando, por que eu vou aprender a memorizar datas quando eu posso simplesmente acessá-las na internet? Não é uma questão simplesmente de acesso à informação. Se nós não temos a informação guardada na cabeça, nós não conectamos em ideias. Esse é o problema, não é? E ainda mais profundo quando nós paramos para pensar a influência que isso tem na nossa vida com o Senhor. Então abra comigo no Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. O salmista diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Não é eu tenho acesso à tua palavra no aplicativo. É eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Irmãos, nós precisamos estocar, nós precisamos armazenar o conhecimento da palavra de Deus no coração. E é o conhecimento da palavra de Deus no coração que gera a sabedoria que precisamos para navegar nesse mundo de confusão. Você não vai crescer em sabedoria se você não tiver guardado no seu coração a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus no coração não é a mesma coisa que sabedoria, mas não é menos do que isso. Nós precisamos ter a palavra de Deus no coração. E uma das formas que as redes sociais e o uso da tecnologia tem influenciado o nosso conhecimento da palavra é que nós estamos terceirizando a armazenagem de informação para o nosso celular, para os nossos aplicativos, quando a palavra de Deus precisa estar guardada no coração. É lá que nós precisamos deixar a palavra de Deus. Guardar no coração. Se você vai usar um aplicativo para leitura da palavra e até mesmo auxiliar você na memorização da palavra, glória a Deus. Acho que é um bom uso da tecnologia. Mas nada irá substituir guardá-la no coração. Ok?
João capítulo 15, o capítulo como um todo reforça essa ideia, né, de como a palavra de Deus purificou o coração dos discípulos e continua purificando o povo de Deus. Então, a palavra de Deus precisa ser guardada no coração. Existe uma preocupação cada vez maior hoje com a brevidade e movimento constante para novos conteúdos. Nós estamos cada vez mais abrangentes na quantidade de informação que somos expostos, mas cada vez mais superficiais e rasos em quão fundo nós vamos com as ideias. Né? Então, entenda, as redes sociais foram projetadas para manter você ligado nela, pulando de conteúdo em conteúdo, e tudo isso eles fazem de maneira gratuita. Né? Quanto que você paga para manter a sua conta no Instagram? Quanto você paga para manter a sua conta no Facebook? É zero. E quando é zero, você é o produto. Você é o produto. Né? Eles estão captando o seu estilo de vida, eles estão captando o que você tem de interesse para oferecer uma porção de produtos, oferecer serviços para você, desenhado a partir do seu perfil. A mídia é projetada para manter você sempre surfando, constantemente sobrevoando e clicando. E isso reduz drasticamente nossa habilidade de concentração. Né? Conversando com os jovens ontem, né, com os adolescentes, eu acredito que parte daquilo que vai ser um diferencial do profissional do futuro é a habilidade de se concentrar. Né? Aqueles que mantêm a habilidade de concentração. Né? E redes sociais e o uso da tecnologia estão tirando isso da gente. Né? E aí as pessoas estão achando cada vez mais difícil de se concentrar em exposições de longos argumentos. Né? E isso, para nós, é um desafio em particular de navegarmos contra a maré. Porque existe um lugar específico que pelo menos 2 vezes por semana você senta para ouvir longos argumentos. Onde é? Na igreja. E as redes sociais estão treinando a gente para se desligar antes de acabar a introdução do sermão. Não é? Porque agora eu só consigo pensar de 30 segundos em 30 segundos. São os shorts do YouTube, shorts do Instagram, não é? Os pequenos reels, e aí vai. E aí a gente está treinado a um pequeno espaço de concentração, e aí sentamos no domingo para ouvir o pastor falando 40 minutos. Não dá, né? Não dá. Ou os alunos ainda têm que sentar alguns blocos de 40, 50 minutos para ouvir aulas durante a semana, e essa moçada está desligada, existe uma apatia muito grande, não há engajamento. Por quê? Porque nós estamos treinando o nosso cérebro e a nossa atenção a pequenos espasmos de atenção. Então, o domínio dessas coisas em nossas vidas podem ser um sinal de que estamos nos voltando para elas quando deveríamos estar indo para Deus. Em particular, teve uma época da minha vida que eu estava escrevendo, pelo menos meu último grande trabalho acadêmico, né? E eu vi que tinha alguns capítulos que me desafiavam mais do que outros. Alguns eram muito tranquilos de fazer a pesquisa, era simplesmente seguir o fluxo das coisas. Mas tinham 2 capítulos que eram capítulos mais difíceis de escrever. E eu comecei a perceber de que eu tinha um padrão de que quando eu ficava bastante tempo desafiado intelectualmente, 30 minutos imerso naquilo, 40 minutos, às vezes não mais do que isso, eu naturalmente buscava meu celular, acho que é hora de eu dar um descanso para a cabeça, e ia para o timeline do Facebook ou do Instagram. Né? E eu comecei a ver que isso era um refúgio, era uma fuga. Era uma fuga de situações difíceis. Não estou dizendo que é errado, obviamente, esticar, você dar uma circulada. Dizem até que é bom para que as ideias deem uma circulada, depois você volta. Mas no meu caso, eu comecei a perceber que era uma espécie de fuga de coisas difíceis. E não se restringia apenas a trabalhos acadêmicos. Quando as coisas ficavam estressadas, ao invés de correr para o Senhor, eu simplesmente corria para um alívio nas redes sociais. O que redes sociais são para você? É um refúgio em substituição de Deus? É uma plataforma de comunicação? Irmãos, nós precisamos responder isso, começar a pensar a nossa vida ao redor do Senhor e não das redes sociais. E aí entra um desafio maior, porque nós não vamos abrir mão de algo enquanto não vemos que existe algo melhor à nossa disposição, disse Tim Chester, e eu concordo com ele. Nós perdemos o vislumbre, nós perdemos o deslumbre
de quão atrativo é o Senhor, de quão é melhor estar com o Senhor. Melhor é estar na casa de Deus, melhor é estar com o Senhor. E aí nós sabemos e afirmamos isso com fé, mas vamos ser francos, nem sempre nossa experiência acompanha isso. Jesus já não é mais tão atraente. O Senhor já não é mais tão atraente. E meus irmãos, o passo é confissão. Se nós somos chamados a amar Deus de todo o coração, não é? Amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, e não é assim que nós temos amado, não é assim que nós temos obedecido. Começa com confissão. Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe a luta que eu tenho no meu coração. O Senhor sabe a luta que eu tenho para amar o Senhor. Quantas e quantas vezes as redes sociais ganham, quantas e quantas vezes qualquer outra coisa ganha do que o Senhor. Então, quais são alguns sinais de perigo? De que as redes sociais estão ocupando um espaço muito grande na nossa vida, a tecnologia está ocupando um espaço muito grande na nossa vida, quando o Senhor deveria estar ocupando. Uma pergunta para você. Você já postou algo enquanto andava na rua? Não é? Que perigo, não é? Esses dias aqui em Paulo Afonso eu vi um cara andando de moto, usando o celular. Moto. Perigoso. E não precisa ser o cara da moto. Quantas vezes a gente não usou o celular enquanto a gente dirigia? Ou andando na rua, daqui a pouco você cai num bueiro aí, né? Vira e mexe aparece nesses vídeos de gente distraída caindo em bueiro, por causa que está com o celular na mão. Você fica ansioso quando fica distante do celular. O celular está constantemente perto, né? Fica ansioso quando está longe dele. Fica ansioso ao pensar o que as pessoas podem estar postando sobre você. Preocupado de que pode estar acontecendo alguma atividade que você não foi convidado. Você discute com pessoas online e essas discussões já se estenderam para o mundo real. Você demora para desligar ou guardar o celular quando se faz necessário. Você já tirou uma foto inapropriada de alguém ou se deixou ser fotografado? Você prefere gastar tempo com seu celular ou com família e amigos? Você verifica o seu celular com frequência, quando deveria estar prestando atenção a um filme, culto na igreja, aula, ou até mesmo conversas entre amigos, familiares? Você tem alguma conta falsa que sua família não conhece? Não é? São apenas algumas perguntas que nos ajudam a acessar quão imerso nós estamos nas redes sociais e quão à deriva ou na periferia do perigo nós estamos. E ainda, por que isso é tão viciante? Né? Nós vamos passar o restante do nosso tempo agora olhando pelo menos duas respostas que nós podemos dar a essa pergunta. Por que as redes sociais são tão viciantes? Se tem todos esses perigos, por que é tão viciante? Vamos lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, versículos 1 a 6. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, o que a serpente faz aqui? Em primeiro lugar, ela lança dúvidas sobre o caráter de Deus. É isso mesmo que Deus disse? Vocês não podem comer de toda a árvore do jardim. Em outras palavras, que Deus é esse? Que cria toda essa beleza, toda essa abundância, e você não pode comer. A serpente vai e ataca o caráter, a bondade de Deus, lança dúvidas sobre a motivação divina, sobre a criação, e Eva responde então, no versículo 2, olha, do fruto a gente pode comer, mas do fruto da árvore do conhecimento no meio do jardim que está lá, a gente não pode nem tocar nele.
que não é verdade, não podia comer. E aí o segundo passo de Satanás é não só lançar dúvidas sobre o caráter de Deus, mas negar a palavra de Deus. É certo que você não vai morrer. E depois de negar a palavra de Deus, sutilmente, Satanás coloca um substituto, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Qual é a tentação aqui? Você vai ser como Deus. No coração do pecado é a proposta de assumirmos o controle do universo, assumirmos o trono de Deus. E aí quando nós olhamos para os 10 mandamentos, né? E a proibição, por exemplo, de fazer imagem. Por que há uma proibição para que o homem faça imagem? Deus fez imagem, conforme a sua semelhança. Ao fazermos imagem, nós estamos assumindo o papel de quem? De Deus. Meus irmãos, no coração do pecado, existe o desejo, a intenção de assumir a posição de Deus. Eu estou no controle. Foi isso que Eva viu. Eva não viu só um fruto. Eva viu sim um fruto que era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Por trás de toda aquela tentação havia uma proposta de ser como Deus. Meus irmãos, as redes sociais se apresentam para nós com a possibilidade de sermos como Deus. Como? Colocando para nós a possibilidade de recriar o nosso mundo. É isso que a rede social faz. Ela coloca em nossas mãos a possibilidade de recriar o mundo. A primeira razão, então, porque as redes sociais são tão viciantes, eu posso recriar meu mundo através das minhas palavras e para ganhar aprovação. Ela repete uma dinâmica de Gênesis 1, 2 e 3, em que eu posso criar o meu mundo de acordo com as minhas palavras, a minha vontade, com eu no centro, eu no controle e tudo para mim. Então as redes sociais me permitem criar minha imagem usando minhas palavras. Nela você mostra o que você quer, você escreve o que quer e cria a imagem que quiser. Olha só. É você olhar para o seu perfil na rede social e falar assim, esse é quem eu quero ser. É isso que eu quero que as pessoas vejam. Eu no controle. Eu crio o meu mundo. Nos permite ser celebridades. E é lá, nas redes sociais, que você não tem uma conversa, você tem um auditório. Você fica no palco, escreve sua própria peça, cria e recria a si mesmo através de palavras. Não é? Eu estava recentemente conversando com um grupo da igreja e a gente discutindo sobre perfil de Instagram, o perfil institucional que a gente quer para a igreja. E querendo ou não, a forma como você constrói o seu perfil comunica uma personalidade para o mundo, para aqueles que assistem. E se alguém que não lhe conhece pegar o seu perfil de rede social, o que ele vai ver? Que ele vai conhecer. Ele vai conhecer aquilo que você quer mostrar, de acordo com aquilo que você quer que as pessoas vejam, de acordo com o que você quer que as pessoas percebam sobre você. Então, as redes sociais permitem para a gente criar um mundo de acordo com as nossas palavras. E o que está por trás disso, senão orgulho? Orgulho. Nós falamos ontem, se você estava aqui ontem, sobre a questão do orgulho, né? Essa disposição de mente centrada em nós mesmos. Tudo é para mim, por mim, não é? Através de mim. E o orgulho no mundo online pode nos levar à queda no mundo real. Pode. Então pergunta, você se tornou escravo das mídias sociais? Você se tornou escravo e é tão viciante, tão forte, porque lá você recria o seu mundo. Mostra isso como você quer. Né? E para e pensa, né? E é particularmente deprimente, né? Quando nós recriamos o nosso mundo e interagimos com pessoas que estão fazendo o mesmo. E aí começa a surgir uma série de problemas, né? De eu quero a vida que o outro tem, eu invejo a vida que o outro tem, mas você não parou para pensar de que a vida que o outro tem foi construída também. E nós invejamos coisas irreais.
E começamos a acreditar de que o mundo deve ser muito feliz, deve ser super cor-de-rosa, deve ser super agradável o tempo todo. Isso não reflete a realidade bíblica. Não é? Escutei um professor uma vez falando e falou assim, olha, se você for pegar como ponto de partida aí, a quantidade de lamentos que existem nos Salmos, esse livro que expressa a nossa devoção a Deus, nossas emoções a Deus, 40% do livro dos Salmos são lamentos. São lamentos. É o salmista derramando a sua tristeza diante de Deus. Se isso é um indicativo de quantos por cento dos seus dias vão ser marcados por tristeza, nós precisamos ajustar as expectativas, não é? Para e pensa, 40% dos seus dias vão ser marcados por tristeza. E isso é tão contracultural. Tão contracultural. Não é? Uma vez eu estava assistindo a SP Repórter, né? Esse jornalismo regional, né? Que tem logo depois do almoço. E aí estava numa reportagem sobre o uso de antidepressivos, psicotrópicos, né? E aí a psiquiatra secular estava falando assim, você sabe qual é a cidade do Brasil que mais consome antidepressivo? E ela fez essa pergunta e você pensa em fração de segundos, né? Certeza que é São Paulo, aquele bando de estressado, né? Aquele bando de gente estressada, naquele trânsito, buzina e etc. Se não for São Paulo, é Brasília, porque lá em Brasília é deprimente tudo aquilo e tal, aquela pressão governamental e etc. Né? E para minha surpresa, não era São Paulo nem Brasília. Né? E eu não sei se você sabe qual é. Né? Oi? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? E aí quando falou Rio de Janeiro, eu falei assim, mas por que Rio de Janeiro? E não só pelo seu tamanho, ou a sua exposição às coisas, etc., mas eu acredito que existe algo significativo ali do Rio de Janeiro. Por exemplo, Rio de Janeiro é uma cidade que se apresenta como uma cidade maravilhosa, não é? Cheia de gente de bem com a vida, não é? Aqueles globais todos malhadinhos, todos com o corpo sarado, não é? Vivendo uma vida do tipo Zona Sul do Rio de Janeiro. E aí eu pergunto para você, o que você faz na cidade maravilhosa de gente feliz quando você não é feliz? Fica em depressão. E você fica, tem algo errado comigo e eu preciso dar um jeito nisso. Então o que eu vou fazer? Vou consumir alguma coisa que me conserte para que eu viva essa realidade que é tão boa, mas só eu que não tenho. Os irmãos, isso não é verdade. E até aquela psiquiatra que não se apresentou como cristã, que não falou absolutamente nada da Bíblia, disse o seguinte, as pessoas precisam entender que tristeza faz parte da vida. Meus irmãos, as redes sociais estão apresentando para nós uma vida irreal. Está propagando uma vida do seu conhecido irreal. E isso está nos jogando para uma vida de cobiça, tristeza, inveja. Não é? Você já reparou que você não tem inveja? Eu tenho uma inveja danada do cabelo daquela atriz. Você não tem inveja do cabelo da atriz. Eu tenho uma inveja danada da conquista profissional daquele ator lá nos Estados Unidos. Ou daquele grande empresário. Você não tem inveja dele. Você tem inveja de quem? De quem está perto. E nas redes sociais você vê um mundo criado por alguém perto. E aí você não quer só o que ele tem. Você quer o que ele tem e não quer que ele tenha o que ele tem. É isso. A inveja faz isso. Ela move a economia e ela nos move em relacionamentos de desunião, porque nós estamos recriando o nosso mundo nas redes sociais e não paramos para pensar de que as pessoas que estão perto também estão recriando o mundo. Então eu crio e recrio o meu mundo do meu jeito, eu no centro, lógico. E aí entra uma dinâmica muito cruel das redes sociais, porque os meus amigos se tornam o meu povo escolhido, de acordo com o que eu vejo graça. Diferente de uma igreja, por exemplo, em que o povo escolhido é pela graça de Deus, não é? E aí entra essa cultura aí do cancelamento. O que você faz se alguém te perturba ou se você não gosta do que alguém posta na internet? Você bloqueia, cancela, deixa de seguir. Mas quando chegamos a Deus pela graça, nós somos colocados numa igreja local.
expressão concreta da graça de Deus. Um lugar onde você pode encorajar alguém ou destruir alguém. E meus irmãos, isso é montado para a nossa maturidade. Enquanto nós achamos que nós podemos excluir pessoas, em que nós podemos cancelar pessoas de acordo com a minha vontade, você não amadurece. Você não amadurece. Né? Então pare e pense a dinâmica da família de fé, em que os seus irmãos não foram escolhidos por você, mas por Deus. Em que as lutas dos seus irmãos não foram escolhidos por você, nem por eles, mas por Deus. E Deus coloca todos dentro de uma única igreja, nos forçando, entre aspas, nos encorajando a relacionamentos em que nós vamos aprender mais do amor de Cristo juntos. Você não vai conhecer do perdão de Deus. Você não vai conhecer da beleza e da profundidade do perdão de Deus se você não tiver que encarar a ofensa de alguém e ter que perdoar. Se você não tiver que encarar o pedido de perdão de irmãos que você pecou contra. Você vai conhecer muito da paciência de Deus quando você tem que lidar com gente que pensa diferente com você, de você. E aí nós vemos que tudo aquilo que foi projetado para vivermos e conhecermos de Cristo é experimentado em relacionamentos encarnados, os quais nós não temos opção. Isso foi dado. Mas nas redes sociais nós temos com um clique a possibilidade de criar o mundo que eu quero. Não gosto, não quero, não gosto, não quero, não gosto, não quero, não gosto, não quero. Não é? Graças a Deus que Deus não nos deu um controle do tipo redes sociais para que a gente defina quem entra e quem sai da nossa vida, não é? A gente ia fazer besteira. A gente ia fazer muita besteira. Você diz em termos de um perfil institucional de igreja e tudo mais? Não é difícil. Eu não sei se eu tenho uma resposta a essa pergunta, porque a gente lá na igreja também está tentando entender o que seria um perfil institucional. Primeiro é o seguinte, eu tenho que ter um perfil lá, né? Essa é a primeira pergunta que pelo menos eu pessoalmente tive que lidar, tenho que lidar o tempo todo, né? Eu preciso ter uma presença online, né? E a forma como eu tenho interagido com isso, Rob, é assim, as pessoas estão lá. E se elas não forem ouvir, por exemplo, uma voz, sei lá, minha voz lá, né? Elas vão ouvir David Leonardo. Elas vão ouvir gente que está distorcendo a verdade, né? Eu já não me engano mais de que eu sou a única voz de influência espiritual na vida de pessoas, né? Então, por exemplo, os irmãos conhecem a minha irmã, né? Minha irmã tem um ministério online ainda muito mais abrangente, ela se dedica muito mais a isso. Eu não tenho dúvidas de que as mulheres da minha igreja escutam muito mais a minha irmã, são muito mais influenciados por ela do que por mim. Graças a Deus eu tenho acesso à minha irmã, vejo que ela está postando bom conteúdo, a gente se desafia e tudo mais, né? Mas está aí, graças a Deus que existe essa voz. Mas ela não é a única voz, eu não sou a única voz, eu não sou nem muito menos a maior voz. Então, estar lá faz sentido hoje para mim, porque pelo menos uma voz é apontar um caminho para que as pessoas que estão lá tenham uma direção. Eu vou conseguir influenciar algumas pessoas. Então, checa isso. Igreja precisa estar lá, né? Como é que as pessoas escolhiam igreja no passado, né? Era por indicação, não é? Elas iam numa igreja por indicação, você tinha situações onde, eu estava andando aqui, vi uma placa, entrei, né? Raramente hoje as pessoas estão fazendo isso. Ainda acontece, sem dúvida, eu acho que a gente ainda deve prezar por isso. Eu acho que o relacionamento encarnado é ainda o mais efetivo, o mais confiável, mas inúmeras pessoas que mudam de cidade procuram igreja antes de tudo pela internet. E elas vão no perfil das igrejas. E elas querem conhecer a igreja através do perfil. E aí a pergunta que a gente está tentando lidar lá na igreja é isso. Como que nós vamos comunicar quem de fato nós somos pelo perfil do Instagram, sem vender mais do que é a realidade, sem distorcer quem nós somos nas redes sociais, e talvez a gente ainda não conseguiu estabelecer todos os parâmetros, né? Mas está aí um enorme desafio, né? E aí, somado a isso que você está falando, né, eu vejo que a gente imerso nesse mundo de redes sociais, estamos treinando o nosso coração para recriar tudo ao nosso redor. E aí a gente vê a mudança de gerações, por exemplo, lá em São José tem muita indústria, né? Então, quando eu converso com gente 60 a mais, né, eu provavelmente estou falando de um aposentado da Embraer, da Johnson, da GM, camaradas que têm broches de comemoração de 10 anos de empresa, 15 anos de empresa, 20 anos de empresa, 30 anos de empresa, não é? Esses dias se foram.
Esses dias se foram. Raros são aqueles que vão permanecer no mesmo lugar. Não existe mais esse compromisso. E o que eu escuto muito hoje é, olha, aquele camaradinha lá, ele tem 21 anos, ele ganha 20 mil reais como programador. E aí o chefe dele chamou ele numa reunião online e falou assim, olha, a partir de agora você vai ter que trabalhar presencial 2 vezes por semana. Não, presencial eu não quero, eu estou pedindo a conta. Como assim? Não é? Então para a minha geração isso já não entra, né? Para uma geração mais velha menos ainda. Mas essa é a geração que está chegando, zero compromisso. E treinado a pensar relacionamentos com essa fluidez toda, que vai impactar como a gente faz igreja. Mas não pode mudar o que é igreja. Não pode, né? Fala, Tiago. Boa, né? O que essas coisas estão fazendo conosco, né? E eu vejo que andar em sabedoria talvez seja um dos maiores desafios, porque a gente gosta de parâmetros claros, nada de errado com isso, mas a vida opera mais do que simplesmente a dupla pecado, não pecado, trevas e luz, né? Ela também tem a questão de sabedoria e insensatez, e a gente vê e discernindo o momento e correção de rotas, né? Correção de rotas, esse diálogo, né? Para que a gente navegue com sabedoria e uma leveza que nos ajuda a pensar com clareza. Acho que às vezes também quando a gente põe o peso errado nas coisas, a gente torna tudo muito pesado, né? Eu vejo isso na interação com jovens, adolescentes, né? É muito comum na juventude, né? Essa falta de atenção ao coração e uma visão um pouco mais, eu não estou dizendo que é exclusivo da juventude, mas é comum na juventude, uma visão um pouco mais legalista da vida, né? Eu posso ou não posso isso? Né? Eu posso ou não posso ter uma rede social? No namoro eu posso ou não posso pegar na mão? Posso ou não posso beijar? É sempre sim ou não, né? Só que a vida tem mais do que isso, né? Tem muito mais do que isso. Às vezes você vai ter que perguntar isso, como isso vai cooperar para que eu cresça no conhecimento de Cristo? Aí a gente começa a ver, estamos crescendo em maturidade. Estamos crescendo em maturidade, né? Então lá na igreja mesmo, essa conversa lá do perfil de redes sociais aconteceu numa sala de líderes de diversas gerações. Eu devia ter gravado aquela conversa para assistir daqui uns 5 anos, né? Quão interessante foi, né? Do tipo, a geração mais velha dizendo, para com tudo isso daí, a gente não precisa estar lá, não precisamos disso para ser igreja. E aí eu concordo, não é? E aí a geração mais nova falou assim, olha, o pessoal não vai para nenhuma igreja antes de consultar a página da igreja, né? E está lá, a mensagem do evangelho pode ser colocada lá, nós podemos mostrar quem nós somos através de um perfil bem construído, só que é difícil, às vezes são horas para desenvolver simplesmente um único post, né? E ainda assim você vai conseguir ver que dá para fazer diferente, né? Então, navegar nessa dinâmica, né, às vezes parece ser desafiador, mas a gente tem uma enorme esperança. De acordo com 1 Coríntios 1,30, Jesus Cristo se tornou a nossa justiça, a nossa santificação, a nossa redenção e a nossa sabedoria. Quanto mais de Cristo nós tivermos, nós vamos aprender a navegar nisso. As redes sociais não são um acidente histórico que torna inviável a igreja. Tem desafios, tem oportunidades. E Jesus Cristo é a nossa sabedoria para entender as oportunidades que aí existem. E uma delas a gente já vê o efeito rebote. Quando surgiu o Facebook e Instagram, todo mundo foi para ele, não é? Todo mundo foi para esse negócio e a galera ficou ali e tal. O pessoal já está falando do efeito rebote, do retorno a uma comunidade encarnada. Há uma geração chegando que anseia por comunidade de verdade. E a igreja vai estar lá, pronta para receber essas pessoas e para ser essa comunidade, amém? E aí a gente vai caminhando nessas coisas, né? Que são difíceis. São difíceis. Eu não sei se a gente conseguiu interagir o suficiente com a questão, né? Mas aí os irmãos vão percebendo os dramas, né? Que a gente tem que ir caminhando nisso, né? E aí, obviamente, quando eu recrio o meu mundo, o que eu quero nesse mundo? Encontrar aprovação. Eu gosto de mensurar o meu sucesso nesse mundo. E aí, tá dando certo o meu mundo? Tá. Por quê? Porque eu tenho tantos likes, curtidas. Olha a quantidade de amigos e seguidores nesse meu mundo. A pessoa tá lá, né? Todo mundo nesse meu mundo. E aí entra o temor a homens, a opinião que as pessoas têm de mim, né? Eu acho que a gente tem que ter uma atenção especial para a juventude, né? Essa geração mais nova, de apoiá-los de fato. Hoje você pode instruir o seu filho sobre o uso correto do celular, ele vai crescer em sabedoria nisso, glória a Deus por isso. Mas eu vou dizer para você, o colega de sala dele é um tolo e tem um celular na mão.
E num momento desse de tolice, ele vai fotografar o seu filho, vai fazer um vídeo, vai expô-lo na internet, não é? E isso em questão de segundos viraliza, e nós temos que estar prontos para apoiar, para afirmá-lo no mundo real, certo? E essa é a realidade, são os riscos que existem. Por mais que a gente esteja educando, por mais que a gente esteja dizendo as verdades, e eles vão lutar com temor a homens, o que as pessoas pensam de mim. Então, essa luta vai ser mais fácil quanto mais eles souberem o que Deus pensa deles e quanto mais afirmados eles estão no nosso amor por eles, certo? Deus não nos julga nos comentários, nos likes, mas em fidelidade. O que compete a nós é sermos fiéis. Mas existe o risco de consultarmos as redes sociais achando que é de lá que encontramos afirmações, aprovação de que gostam de mim, né? Muito cuidado se você fica desanimado se ninguém deu um like na sua postagem, compartilhou a sua postagem. Isso não diz absolutamente nada sobre você. Absolutamente nada. Excelente ponto, Roberto, né? Todo mundo ouviu, né? O contrário também, né? De você... Tá. Não, o contrário também é verdade, né? Você agora achar que todo mundo gosta de você porque você teve, sei lá, 1.367 curtidas, né? Numa postagem que talvez reflita muito mais o espírito da cultura do que os valores de Deus, não é? Então, também cuidado com isso, né? Não só o aspecto negativo, mas também, eu me sinto seguro, eu me sinto amado, porque olha só o que aconteceu com a minha postagem, né? As pessoas gostaram, querem saber mais, né? No final das contas, nada na vida deve ser construído ao redor desses tesouros desgovernados, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, né? Então, recriar o nosso mundo é uma possibilidade, né? E a segunda razão porque é tão viciante é porque as redes sociais dão para nós um escape das nossas limitações. Eu posso fugir das limitações do meu corpo, porque as redes sociais nos prometem conectar com todos, em todos os lugares, em qualquer momento. Lembra do que a gente viu em Gênesis 3, não é? Eu posso ser como Deus. E uma das formas que eu posso ser como Deus é usufruir um pouco dos seus atributos, como, por exemplo, onisciência e onipresença. As redes sociais possibilitam que eu esteja em todos os lugares. Fake, né? Mas posso estar em todos os lugares. Eu estou aqui no meio de uma escola bíblica dominical, mas eu estou consultando aqui o que o meu amigo está fazendo na viagem que ele fez para o outro lado do mundo. Eu estou vendo aqui o que meus primos estão fazendo em outra cidade. Ou eu estou aqui vendo o que aquele irmão que deveria estar aqui está fazendo na represa, nadando, sei lá, não é? E é uma falsa sensação de onipresença e onisciência. No mundo real, onisciência e onipresença são atributos de Deus. Meus irmãos, nós não temos capacidade para assumir isso. É muita informação. As redes sociais oferecem intimidade sem responsabilidade. Eu posso ser íntimo de alguém, eu me sinto já amigo dessa pessoa, mas eu não tenho responsabilidade com ela. E aí pessoas dizem coisas sobre outras que não diriam fisicamente. Pessoas dizem coisas para outras pessoas que elas não diriam fisicamente. E as redes sociais nos dão essa ilusão. Intimidade sem responsabilidade. A rede social nos oferece a habilidade de redefinir quem somos e construir nosso próprio mundo sem as limitações impostas por outros. Mas o que nos lembra que isso não é verdade são os nossos corpos limitados. O corpo humano é fascinante, mas ele é limitado. Você só consegue prestar atenção de uma forma efetiva a um assunto só, não é? Falando de conversas profundas, oi? Principalmente se for homem, exato, né? Ele já tem pelo menos duas atividades, ele está tentando respirar e conversar ao mesmo tempo, não é? Que já é difícil, né? Enfim, né? Nossos corpos nos lembram que a gente só consegue estar presente num único lugar, estar presente ali, viver esse momento, não é? Mas é triste quando a gente vê as redes sociais nos tentando, né? Às vezes nem curtir onde nós estamos, fica muito mais preocupado com a postagem perfeita
do que curtir o lugar, né? Aliás, a gente vê até os extremos disso, né? Gente que perde a vida atrás da foto e postagem perfeita, né? Você já deve ter visto acidentes que aconteceram, o cara foi lá na chasfe, né? Vou na beirinha aqui tirar foto perfeita, né? E aí virou o fim, né? Mas você não pode entrar numa sala e dizer que você é o centro do mundo, mas nas redes sociais parece que a gente faz isso. Por isso é tão viciante. Aqui é o meu mundo, eu faço e aconteça. Pedro. E criou esse clima de hostilidade, né? Em que a gente não consegue mais pensar fora da nossa bolha, né? Turbinado pelos algoritmos, né? Que querem tudo, menos o nosso bem. Menos o nosso bem. Bem colocado. Agora o Evangelho nos fala da encarnação de Jesus, sua morte e ressurreição. Salvação no Evangelho não há escape do corpo, mas redenção do corpo, né? O Evangelho encoraja a nos engajar numa vida corporal com relacionamentos encarnados, né? Não apenas em palavras, mas vida comum, né? Não apenas palavras, mas face a face. Não apenas uma presença online, mas uma presença física. Nada foge disso, nada pode substituir isso. Então, um teste. Eu estou usando as mídias sociais para potencializar as amizades reais ou para substituí-las, né? Nas redes sociais, meus irmãos, nós mostramos o que queremos. No Evangelho nós vemos a glória de Deus. Nas redes sociais nós nos recriamos para ganhar a aprovação das pessoas, e Deus nos recria na imagem de Jesus, aprovados por Deus em Cristo, no Evangelho. Nas redes sociais promovemos a nós mesmos, fazemos o evangelismo de nós mesmos. No Evangelho nós promovemos o Senhor Jesus. Nas redes sociais recriamos nosso mundo através de nossas palavras. E Deus cria por meio de sua palavra. Nas redes sociais nós revelamos nossa imagem e vemos a imagem de outras pessoas. No Evangelho nós vemos a glória de Deus. Então algumas orientações aí, perguntas orientadoras, né? Como que meu uso de tecnologia ajuda pessoas a glorificarem a Deus? Você consegue ver que a forma como você usa as redes sociais ajuda as pessoas a compreenderem mais quem Cristo é e glorificar a Deus, né? Eu não estou simplesmente dizendo, eu vou lá e posto um versículo todo dia, né? Sem dúvida, isso é uma forma, mas não é a única, né? Não é a única. Como que o meu conteúdo, o uso das redes sociais está mostrando a luz de Deus nesse mundo escuro? Ou é simplesmente uma projeção maior de si mesmo? Ou estou promovendo isso para a glória de Deus? Busque relacionamentos saudáveis. 80% das pessoas que entram nas redes sociais fazem assim por causa de influência de outras pessoas. Seja responsável nisso e preste contas para isso, né? Aqui em especial para relacionamento pai e filho, né? O envolvimento dos pais no mundo virtual dos filhos diminui efetivamente os efeitos negativos das mídias sociais em seus filhos. Se tornam conversas de relacionamento real daquilo que você observa no mundo virtual, tá? Então essas são apenas algumas orientações, nosso tempo já voou, né? Agora eu não sei se existe alguma pergunta, alguma outra consideração, né? De tudo aquilo que a gente está falando, a gente poderia explorar tantas outras coisas, né? Por que é tão viciante, né? Ou os danos disso, ou como usar isso bem, né? Mas diante do que a gente conversou até agora, ou durante esse tempo, alguma dúvida ou algum comentário para que a gente seja aí mutuamente desafiado e edificado? Quem são as vozes, né? Provérbios fala muito sobre o perigo das amizades, né? Quando Salomão escreve para o seu filho, depois da introdução ali nos versículos 1 a 7, o primeiro tema que ele lida são a questão das companhias. Não é à toa, né? Essas influências moldam, sim, desejos, a perspectiva de mundo, visão de mundo, e a gente precisa estar atento, né, às vozes que nós estamos entrando. Aliás, uma mente simples é uma mente aberta, que não controla nem o que entra nem o que sai.
E a mente sábia, ela tem filtros, né? Então a gente tem que estar muito ciente disso, né? E engajando um pouco o que o Alexandre levantou, né? Eu não tenho respostas definitivas para isso, né? Mas uma coisa que cresce no meu coração, a importância de mantermos elementos inegociáveis da igreja, e um deles é relacionamentos encarnados. Porque vai chegar a conta desse desengajamento de comunidade, e a igreja precisa estar pronta para receber essas pessoas desiludidas com o que a rede social prometeu e não entregou para elas, que é um senso de pertencimento, né? E a igreja tem isso. Então a gente tem que estar pronto mesmo. Manter saudável isso e modelar isso, né, para esses grupos, né, e eles redescobrirem isso, né? Muito bom. Um desafio, não é? Um desafio. É um desafio e não é porque é um desafio que a gente vai desanimar, não, né? Nós vamos aprender a lidar com isso. Nós vamos pedir sabedoria para o Senhor e o Senhor dá sabedoria. Nós vamos continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus, continuar enxergando o mundo na perspectiva de Deus e amadurecer. Porque aquilo que Jesus começou, Ele vai terminar. Então nós vamos seguir, vamos voltar para os nossos dia a dia, vamos voltar para o nosso segunda a sábado, na certeza de que Deus está trabalhando e Ele vai terminar aquilo que Ele começou. E não é porque a gente é bom, não. É porque Jesus é suficiente. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque apesar da estratégia satânica de não mudar sua sutileza, de lançar dúvidas sobre o teu caráter, negar a tua palavra, lançar substitutos, o Senhor segue suficiente através da história e no dia chamado hoje. Eu peço ao Pai que o Senhor nos dê discernimento no uso das tecnologias à nossa disposição. A gente está aqui falando de redes sociais, mas hoje tem IA. Ajuda-nos a entender, ó Deus, como essas coisas vão mudar quem nós somos, como aprendemos. Algumas possivelmente para melhor. Algumas vão roubar de nós a dependência do Senhor. Longe de nós, ó Deus, de abrirmos mão de conhecer a Ti. Então nos dê atenção para essas coisas. Eu também peço ao Pai que o Senhor continue a sustentar a Igreja Batista Fonte, os desafios, ó Deus, dos nossos relacionamentos, a bênção, ó Deus, dos nossos relacionamentos, a fim de que Cristo Jesus continue sendo visto e visto cada vez com mais clareza através desses irmãos que amam o Senhor. Lutas com certeza, mas a vitória é garantida. O Senhor há de terminar aquilo que o Senhor começou. E nós oramos isso convictos de que essa é a Tua vontade para as nossas vidas. E quando oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende. Em nome de Jesus. Amém.